No primeiro bloco, conferimos a reabertura do comércio na capital. Já as atividades da indústria só vão poder retornar a partir do dia 11 de maio, mais 3 dias por semana, com turno no máximo de 10 horas e também revezamento de equipes. E é para falar sobre esse assunto que a gente recebe no estúdio paralelo aqui do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sistema Fiente, a Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Boa tarde. Presidente, esse sistema aí de funcionamento das indústrias aí, ele não poderia ser um pouquinho mais, digamos assim, flexibilizado? Lúcio, esse é o grande pedido nosso para a Prefeitura de Cuiabá. As indústrias são muito diferentes, têm características muito diferentes e elas precisam de flexibilidade para adequar o seu processo produtivo aos horários em que podem trabalhar. Existem indústrias, por exemplo, que demoram 4 horas para ligar uma caldeira. E depois disso, essa caldeira tem que funcionar pelo máximo de tempo possível para reduzir custos. Outras indústrias precisam de produção contínua, de 6, 7 horas por dia. Então, nosso pedido à Prefeitura é que deixe a indústria de porta para dentro trabalhar sem muito engessamento de horário, e a gente garante que essas indústrias vão estar com seu ambiente laboral preparado para resistir à epidemia com as melhores práticas. O SESI tem feito isso desde o começo na assessoria às indústrias, e o que nós entendemos é que muito mais do que dias ou quantas horas por dia as pessoas vão estar no chão de fábrica, muito mais importante que isso nesse momento é oferecer boas condições seguras de trabalho. Por isso que nós estamos com essa campanha do trabalho seguro dentro do ambiente industrial. Agora, presidente, o senhor também acompanhou, o senhor já estava aí no estúdio paralelo, essa situação do transporte coletivo, né? Tudo muito superlotado, o pessoal esperando. A Prefeitura de Cuiabá informou que aumentou a frota em 50%. E o senhor, que representa a Federação das Indústrias, chegou a ter uma conversa com a Prefeitura, com as prefeituras, pedindo essa sensibilidade no momento, porque vai aumentar mais ainda o fluxo de gente, de usuário do transporte coletivo agora com a reabertura da indústria no dia 11 de maio. Nós conversamos sobre isso, não adianta criar um ambiente seguro nas indústrias e o trabalhador está exposto a riscos muito maiores, às vezes na fila do banco, como a gente tem visto aí, muitos bancos, principalmente os bancos oficiais, com filas por causa da liberação dos recursos por parte do governo federal, o transporte coletivo com muitas filas por causa da restrição do número de ônibus que tem que andar. Essa foi uma grande preocupação. E outra grande preocupação nossa é que, embora a epidemia ainda não tenha avançado com muita velocidade, a gente sente ainda uma deficiência muito grande na adequação das rotinas das pessoas em casa. Então, é fundamental nós promovermos ambiente seguro no trabalho, como tem aqui no estúdio. Quero agradecer a vocês. A gente realmente tem uma preocupação muito grande quando vai gravar uma entrevista, quando vai a algum lugar. E aqui a gente se sente seguro, tem um ambiente separado para mim aqui, para poder dar entrevista. Mesma coisa nas indústrias, tem que acontecer no transporte e tem que acontecer na casa das pessoas. Não adianta estar seguro em só um dos ambientes. É preciso criar uma estratégia pública de resistência à proliferação do vírus. E é isso que nós defendemos. Então, de forma alguma, precarizar, de forma alguma, o que nós queremos é voltar a produzir a qualquer custo. O que nós queremos é promover realmente segurança para toda a população, independente de onde esse indivíduo estiver. Ele precisa estar seguro e em ambientes preparados para enfrentar a epidemia. Presidente, com esse isolamento social, qual será o impacto na indústria de Mato Grosso? Quais os segmentos que estão mais sentindo aí esse isolamento, em termos econômicos? Bom, as indústrias têm sentido impactos diferentes. As principais indústrias exportadoras, seja para outros países ou para outros estados, elas têm dificuldades porque ou o comércio internacional está freado, ou nós temos um problema que os grandes mercados consumidores aqui do Brasil estão fechados, né? São Paulo, Sul e Sudeste, tem a epidemia em estágio muito mais avançado que o nosso. Nós estamos aí conversando com diversos setores, mas é nítido que o setor de alimentação sofreu um pouco menos, o setor de produtos de saúde tem sofrido muito menos no âmbito da indústria nacional, mas nós precisamos apoiar, e apoiar principalmente
as pequenas e microindústrias, né? São aquelas indústrias que têm um atendimento local, que atendem público aqui do estado, às vezes até o atendimento dela é só dentro do município ou até mesmo dentro do bairro. São indústrias quase artesanais. Nós precisamos reativar toda a cadeia econômica para que esses empresários sobrevivam à crise e possam continuar gerando postos de trabalho. Mais de 80% dos postos de trabalho no nosso país são gerados por micro e pequenas empresas. É a microindústria, pequena indústria, que vende para o pequeno comerciante, que movimenta a economia local. Esse dinheiro precisa circular. Mas, de maneira geral, todas as grandes indústrias do estado já reportam, 90% delas já tiveram algum impacto causado por causa da crise, e isso é um indicador muito importante. Agora, presidente, para a gente encerrar, é um momento em que a população, principalmente o trabalhador, o empresário, clamam aí por boas notícias, por boas expectativas. E qual que é a expectativa do setor de indústrias? Quando que vai acontecer efetivamente, quando deve acontecer efetivamente essa recuperação pós-pandemia? Bom, primeiro é encontrar o meio termo entre o fecha tudo, fica em casa, e o que pode ser uma produção segura. A gente precisa avançar em direção a isso, e creio eu que no máximo 2 semanas, todos os setores industriais do estado já estão prontamente recuperados e preparados para enfrentar a epidemia, dure ela quanto tempo durar, criando ambientes seguros para os trabalhadores, para os clientes e fornecedores. O que nós esperamos agora em maio é uma retomada gradual de diversas atividades econômicas no estado. E aí, é claro, nós só teremos de volta à normalidade total, as indústrias operando a plena capacidade, quando a epidemia passar. Os especialistas falam em prazo entre setembro e outubro desse ano. A gente trabalha com maio, junho e julho, com bastante restrição ainda à movimentação de cargas e pessoas, mas já com uma produção um pouco mais ativa, e a partir daí uma retomada gradual da movimentação econômica, como ela sempre foi. Lembrando, Mato Grosso cresce a índices muito maiores do que a média do país. Então, assim que essa epidemia acabar, naturalmente a nossa economia deve se recuperar de maneira mais forte, e é por isso que a gente tem que trabalhar bem, preservar pessoas e empresas durante a epidemia, para ter um pós-epidemia de plena recuperação econômica. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a todos vocês, obrigado, e firme, gente. Trabalho seguro, vida segura para todos nós, é isso que nós precisamos para vencer a epidemia. Obrigada, presidente.